Boa noite, bem-vindo mais uma vez à casa do Senhor, você que está aqui presencialmente para mais um encontro e você que está aí no conforto da sua casa, no sofá, quem sabe no quarto, na cama, estará juntamente conosco estudando a palavra de Deus nessa noite. Hoje é um domingo, um dia tranquilo, onde descansamos, fizemos algumas coisas e temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Esse é o nosso terceiro encontro de uma série de 4 encontros. No primeiro encontro falamos, o tema dessa série é confiança em tempos de crise. O primeiro encontro falamos de confiança em meio diante do sacrifício do filho, onde Abraão foi colocado à prova, tendo que levar o seu filho lá no Monte Moriá para o sacrifício. No segundo encontro falamos sobre confiança diante da fornalha, onde os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram provados e foram fiéis a Deus, mesmo diante da fornalha ardente de Nabucodonosor. E nessa noite, no nosso terceiro encontro, falaremos de um personagem muito especial, Daniel. Confiança diante da cova dos leões. Você já viveu alguma situação em que você foi considerado aquela pessoa muito certinha? Onde as pessoas olhavam para você e diziam, mas você é muito certinho, muito detalhista, não precisa de tudo isso. O personagem de hoje sofreu podemos dizer assim, um desconforto nos dias da sua trajetória no reinado de Babilônia e depois no de Dario, onde ele era olhado, onde ele era visto como aquela pessoa certinha. E Daniel era um homem tão temente a Deus, tão fiel a Deus, que em todas as suas coisas ele era correto. Você pode dizer, mas não tem nada de novidade nisso, é verdade. Mas vivemos em um mundo hoje em que você ser correto, ser certo, parece que às vezes é um pouco cafona, não é verdade? Alguns olham para você e falam, mas não precisa ser tão certo assim. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite, aqui que está presencialmente, você que está em casa, a história desse homem, que já no final da sua vida permaneceu fiel a Deus, porque vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Eu quero te convidar a irmos para a Bíblia, lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Abra sua Bíblia, se você não estiver com a Bíblia, mas pode abrir o seu smartphone e acompanhar conosco no livro de Daniel, no capítulo 6. Antes de lermos, eu quero convidar você a fechar os olhos para orarmos. Querido Pai do céu, é com alegria que estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Queremos extrair a mensagem especial dessa noite como um alimento para o nosso crescimento espiritual. Que ao estudarmos a história de um grande homem fiel a Deus, possamos olhar para nós e entendermos que é possível ser fiel mesmo nos dias de hoje. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre. Amém. O livro de Daniel é um livro interessante porque ele foi escrito em 2 idiomas, no hebraico, os primeiros capítulos, e o capítulo de hoje, especificamente, o capítulo 6, foi escrito na linguagem do aramaico. A linguagem do aramaico era a linguagem que Nabucodonosor falava, em que os caldeus falavam. Portanto, esse capítulo e alguns mais para frente, o capítulo 7, eles foram escritos no idioma aramaico. Isso é interessante porque Deus queria se revelar, Deus queria mostrar para aquela nação dos caldeus que Deus é o único Deus verdadeiro. E agora eu te convido a ler o texto de hoje, no capítulo 6, o versículo 3 até o versículo 8. Diz a Bíblia: Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em recebê-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel,
senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ao rei seja lançado na cova dos leões. O rei Dario, ao assumir ali o reinado, lembramos que antes de Dario, Babilônia era governada por Nabucodonosor. Naquela fatídica noite do ano de 539, quando o rei Belsazzar deu aquela festa aos seus súditos e a mão misteriosa apareceu na parede, dando o decreto final, o final do reinado de Babilônia. Então entra aqui o domínio dos medos e persas, na pessoa do rei Ciro e Dario. Dario estava exclusivamente governando ali a Babilônia. E naqueles dias ele queria muito que o seu império, o seu reinado crescesse também. E logo de cara ele fez uma reforma administrativa muito grande. Ele colocou 120 governadores nas províncias de Babilônia. E além dos 120 governadores, a Bíblia fala de sátrapas, que eram os prefeitos ali, os governadores, ele colocou 3 presidentes que estavam sobre os governadores. E dentre esses 3 presidentes, um era quem? Daniel. E dos 3, Daniel era o maior, era o mais importante. Portanto, imagine vocês como que era o relacionamento daqueles governadores caldeus, daqueles presidentes, e olhando para Daniel, que não era caldeu, não era de Babilônia, não era da Média, nem era da Pérsia, mas era um escravo que tinha vindo de Jerusalém, de Judá, e agora estava dominando sobre eles, estava acima deles. Vocês podem imaginar então aquele clima de inveja, aquele clima de ciúme, a exemplo do que estudamos no encontro passado, quando os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, também eram auxiliares de Daniel, e aí ele procurava uma ocasião também de acusá-los contra o rei. Aqui Daniel já estava aproximadamente com 84 anos de idade, já era um senhor de idade avançada, e continuava sempre a ocupar um cargo preeminente no reino. Quando ele estava na Babilônia, ele também era um homem muito importante, porque no capítulo 2 de Daniel, você vai encontrar que o rei teve um grande sonho e ninguém sabia interpretar, e houve um decreto para matar todos os sábios e magos do império. E aí Daniel fica sabendo e então pede um tempo para poder que ele possa dar a solução, a interpretação. Deus revela a Daniel o sonho, Daniel vai à presença de Nabucodonosor, interpreta o sonho e salva a vida de todos os magos, os sábios de Babilônia. Com isso, ele é alçado a um cargo de confiança. Então, começou lá na Babilônia, e agora quando Babilônia perde o seu reinado e a Média e a Pérsia invade, Daniel continua ainda em cargo de confiança. Percebe o que faz a diferença de um homem fiel a Deus, de um homem temente a Deus, correto na sua vida? Todos percebem. E mesmo trocando de poder de Babilônia para a Média e a Pérsia, Daniel continuava sendo um homem de liderança. Continuava a ocupar cargos importantíssimos. E aqui, no relato do capítulo 6 de Daniel, ele está no mais alto cargo. Acima dele, só o rei Dario. E agora, aqueles homens olhando para tudo aquilo, a inveja no coração, o ciúme, começaram a arquitetar um plano. Que plano? Um plano para dar uma rasteira em Daniel e definitivamente tirar Daniel da jogada. Porque eles não queriam Daniel mandando neles, sendo superior a eles. Mas eles foram procurar na vida de Daniel e, pasmem, não encontraram absolutamente nada. Investigaram a vida de Daniel, investigaram a vida pregressa de Daniel lá na Babilônia, mas não encontraram nada. Eu conversava com um amigo que hoje ele é deputado estadual em uma das federações aqui do país, e ele disse que quando ele entrou na política,
e foi candidato, e no meio da campanha começaram a fazer uma varredura na vida dele toda, para saber se tinha alguma coisa errada, para usar contra ele na campanha, para ele não ganhar. É assim que a política faz, né? Quando você se coloca à disposição do povo, os concorrentes começam a investigar a vida para saber, para te acusar de alguma coisa, para te derrubar. E foi assim que fizeram com Daniel. Só que não encontraram nada. Porque Daniel era um homem fiel a Deus. Não só aquele homem fiel de ir à igreja, de devolver o dízimo, de ofertar, de ir na igreja ser aquela pessoa que todo mundo olha e fala, olha que exemplo de cristão. Mas quando Daniel saía das portas da igreja, do templo, ele continuava sendo um homem o quê? Fiel. E esse deve ser o exemplo para a nossa vida. Nós que vivemos nesse mundo aí, né, nessa mente pós-moderna, onde o relativismo predomina, nós precisamos entender que a nossa vida é uma só. Não existe a vida do cristão da igreja e a vida do cristão fora da igreja. Isso é um erro tremendo, nós fazermos essa divisão, essa separação. O cristão fiel a Deus, ele tem uma única vida. Ele é uma pessoa única na igreja e fora da igreja. Na diversão e na vida profissional. Quando faz os seus negócios, é uma pessoa só, é um homem só, um homem de Deus. E Daniel era esse homem. E é um exemplo para todos nós. E vasculharam a vida de Daniel, não encontraram nada. E aí eles começaram a pensar, o que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer para derrubar esse homem? E aí um teve uma ideia, só tem um jeito. Se a gente for mexer na religião dele, se a gente for mexer no Deus dele, a gente consegue encontrar alguma coisa e derrubar. E tiveram a magnífica ideia. Foram lá perante o rei Dario, pediram ali, marcaram uma audiência com o rei Dario e levaram uma proposta para Dario. E o decreto, nós lemos aqui, dizia que num prazo de 30 dias, se qualquer um dos moradores ali da região, de todo o império, adorasse a um outro Deus, ou fizesse alguma petição que não fosse para o rei Dario, deveria ser jogado aonde? Na cova dos leões. Essa proposta, quando chegou para Dario, o que aconteceu? Dario ficou, né? Poxa, que bom, né? Então meu nome vai ser marcado na história, eu vou ser exaltado, todo mundo vai me reverenciar. Então aquilo foi um afago no ego, no orgulho do rei Dario. Dario era um homem bom, mas naquele momento ele não percebeu nada. Ele não fazia ideia da trama que estava sendo construída para derrubar o seu homem de maior confiança, que era Daniel. Às vezes, quando nós estamos envolvidos nas coisas da vida, a gente às vezes não percebe quando alguém está tramando alguma coisa contra nós. Quando alguém está tentando nos dar uma rasteira, às vezes nós não conseguimos perceber. E o rei Dario não percebeu nada. Aqueles homens foram lá e disseram, olha rei, então só faça um decreto, porque nós estamos loucos para adorar o Senhor. Nada disso. Eles queriam mesmo era derrubar Daniel, mas levaram a proposta para o rei dizendo, olha, todos nós queremos durante 30 dias reverenciar o nosso rei. Nós queremos fazer petição ao rei, queremos adorar o rei. E o rei se encheu de vaidade. E ali foi assinado um decreto. E naquele tempo a lei dos medos e os persas dizia que quando um decreto era assinado, não podia voltar atrás, em hipótese alguma. Você vai encontrar esse mesmo paralelo na história da rainha Esther com o rei Assuero, quando ele dá o decreto lá da morte de todo, né, de que poderia ser, que todos os homens poderiam matar os judeus numa guerra, e depois que toda a trama de Amã foi descoberta, falaram para ele voltar atrás. Ele não podia voltar atrás mais, porque ele tinha selado com seu anel. E aí naquela ocasião ele teve que fazer um outro decreto dizendo que os judeus poderiam se defender diante das ameaças daquele povo daquela época. Portanto, nessa lei não podia voltar atrás. O rei, como estava tranquilo, assinou o decreto, marcou lá o seu anel, selou e ficou tudo certo. A escritora norte-americana Ellen White, no livro Profetas e Reis, ela nos dá alguns detalhes dessa trama toda. Ela diz que foi uma trama diabólica, que aqueles homens saíram do gabinete do rei Dario com aquele sorriso sarcástico, com aquele sorriso satânico. Estavam satisfeitos, porque entendiam que naquele momento a vida de Daniel estava selada, estava derrubada. Foram para casa e ficaram um dia só observando
a vida de Daniel. Ficaram olhando o que Daniel ia fazer durante o dia todo para pegar naquela situação. E Daniel tinha o seu hábito, e aqui na Bíblia fala, no livro de Daniel, que ele tinha um hábito interessante, no versículo 10 do mesmo capítulo 6. Daniel capítulo 6, o versículo 10. Olha o que diz a Bíblia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Olha que interessante. Daniel, durante 3 vezes ao dia, ele parava tudo o que estava fazendo, ia para o seu quarto, abria a janela, rumo a Jerusalém, e ali ele orava. E diz o texto que ele orava a Deus e dava o quê? Graças. Queridos, às vezes eu vejo que nós oramos a Deus, mas a primeira coisa que nós fazemos quando nós começamos a orar é o quê? A maioria é pedir. Não é verdade? Começamos a nossa oração: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva isso na minha vida, é uma doença, é um problema financeiro, é isso e aquilo. E muitas vezes nem nos lembramos de agradecer. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e diz a Bíblia que ele dava graças a Deus, ele agradecia a Deus. E eu fico pensando, naquele dia desse episódio, diz a Bíblia que ele ficou sabendo que tinha sido feito o decreto, e mesmo assim ele entrou para orar e continuou agradecendo. E eu pergunto, como agradecer a Deus num momento de crise dessa? Será que não seria o momento de Daniel chegar e falar assim: olha, Senhor, minha oração hoje vai ser diferente, hoje eu não tenho nada para agradecer, porque eu acabei de ouvir uma notícia de um decreto e eu estou prejudicado. Hoje eu não tenho nada para agradecer, eu tenho aqui para reclamar do Senhor que está permitindo que tudo isso aconteça comigo. Eu fico olhando às vezes alguns líderes religiosos, né? A maneira como eles se direcionam para Deus. Eu determino que o Senhor faça isso na minha vida, eu determino que o Senhor me dê a cura, eu determino que o Senhor mude minha vida financeira. Daniel não tinha nada disso. Daniel simplesmente continuou a sua jornada normalmente. Entrou no quarto, orou e agradeceu a Deus. Eu fico imaginando quais seriam os motivos para Daniel agradecer. Tinham vários, mas eu queria mencionar apenas 2 para você. Anos atrás, ele viu a vida dos seus 3 melhores amigos serem livradas da fornalha ardente. Eu imagino que Daniel tinha motivos para agradecer a Deus por Deus ter livrado os seus amigos da fornalha ardente. Daniel tinha motivos para agradecer a Deus, porque lá atrás, quando ele era jovenzinho, quando ele foi levado de Jerusalém como escravo, ele foi levado para o palácio de Nabucodonosor, e quando aquele sonho aconteceu, no capítulo 2, Deus deu a revelação para Daniel, e ele revelou o sonho, e a sua vida e a dos seus 3 amigos foram poupadas. Então ele tinha muitos motivos para agradecer. E agora, mesmo no alto dos seus 84 anos de idade, já, quem sabe, caminhando para o descanso, Daniel continuava sendo aquele homem fiel a Deus, que orava 3 vezes ao dia e agradecia ao Senhor 3 vezes ao dia. Será que hoje nós temos essa oportunidade de termos 3 encontros com Deus num dia? Temos. Mas será que nós estamos separando esses 3 momentos para falarmos com Deus? Às vezes acordamos pela manhã e fazemos aquela oração mecânica e rápida: Senhor, obrigado pela noite e tudo mais, estou saindo para o trabalho e tchau. Não dá tempo de trocar nem meia dúzia de palavras com o Senhor. Às vezes na hora do almoço lembramos de fazer uma oração pelo alimento, à noite é a hora de dormir e é só isso, está tudo bem. Mas queremos, diante de uma prova, diante de uma dificuldade, de um problema, nós queremos que Deus nos defenda. Nós queremos que Deus resolva o problema, mas nós não temos intimidade nenhuma com Ele. Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. E às vezes eu ando pelas ruas aqui de Goiânia, converso com rapazes e moças, com homens e mulheres, e às vezes eu me pergunto: será que essa pessoa conhece o Deus que ela serve? Quando perguntamos: você ama a Deus? Não, eu amo a Deus, eu creio em Deus. Mas até os demônios creem em Deus. Será que hoje nós cremos verdadeiramente em Deus como precisamos?
Se nós não tivermos relacionamento com Ele, amizade com Ele, fica muito difícil. Naquele dia, Daniel se comportou da mesma maneira que se comportava durante os outros dias. Nada alterou a sua rotina. Subiu para o quarto, abriu a janela que ficava rumo para Jerusalém, que era a sua terra natal, e ali ele orava todas as vezes. O decreto tinha dito que aquele que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. E queridos, naqueles dias os leões eram animais ferozes, como até hoje. Mas eles eram capturados e muitos monarcas, muitos reis daquele tempo, do Oriente Médio, eles tinham um zoológico particular em casa, onde eles colocavam feras como o leão e outras feras, para justamente usá-las em algum momento para torturar alguém, para matar alguém, seus inimigos. E a Bíblia mesmo menciona mais ou menos 100 vezes os animais, os leões, na Bíblia. E eles eram colocados num poço, numa cova bem profunda, porque naquela época o ferro era muito escasso no Oriente Médio. Então não existiam aquelas grades de ferro que nós conhecemos hoje, das prisões e das jaulas onde os animais são colocados. Então se cavava um poço muito fundo e colocavam os leões ali. E tampavam a boca daquele poço com uma pedra. Depois, hoje, se você for na Babilônia, dizem os historiadores que não encontraram poços, porque o nível da água subiu. Mas no século passado, um historiador foi em Marrocos e descobriu um daqueles poços onde se colocavam os leões, e de fato existiram mesmo. E naquele dia, havia naquele poço lá, alguns leões famintos, esperando uma comida fresquinha cair ali para que eles se alimentassem. E a comida já estava sendo preparada, era Daniel. E Daniel orou, e no dia seguinte, aqueles homens, depois de fazer aquela pesquisa e observar o que Daniel fazia, foram correndo lá para Dario. E falou: rei Dario, nós temos aqui algo importante, só precisa nos ouvir. E o rei Dario os recebe, e eles falam: olha, nós encontramos uma pessoa aí que não deu valor nenhum à ordem, ao decreto do rei. Dario: mas como assim? Quem? Olha aqui, Daniel. Pegamos ele ali adorando o Deus dele 3 vezes no dia. Não fez caso algum da tua ordem, do teu decreto. Então nós estamos aqui com o decreto na mão, né? Já está aqui. E aqui está dizendo que se alguém for pego em 30 dias fazendo isso, vai ter que ser lançado na cova dos leões. Naquele momento a ficha caiu na cabeça do rei Dario. E ele entendeu que tinha sido vítima de uma trama diabólica daqueles homens para incriminarem Daniel. O rei Dario tentou ali desfazer aquilo tudo, de voltar atrás, mas a lei era muito clara. E aqueles governadores foram muito taxativos quando disseram para Dario: olha, a lei diz que não tem como revogar, não tem como voltar atrás, agora tem que ser condenado. Tem que mandar ele para a cova dos leões. E queridos, tristemente Dario mandou chamar Daniel. E Daniel foi na presença do rei. E ali o decreto teve que ser cumprido. Levaram Daniel para a cova dos leões e jogaram Daniel naquela cova, para que fosse ali eliminado, fosse comido pelos leões. Imagine você, um homem de Deus, um cristão temente a Deus, ser vítima de uma trama diabólica contra você, sendo que você não tem culpa alguma. Você já viveu isso na vida? Tenho certeza que muitos de vocês já viveram. Eu também já vivi um momento parecido como esse. E sabe que quando a gente vive um momento desse, a gente fica pensando: mas Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? O Senhor está aí? O Senhor está de olho no que estão fazendo comigo? A primeira coisa que vem na nossa mente é procurar saber se Deus vai fazer alguma coisa, se Ele vai permitir que aquilo aconteça. E quando acontece, a gente fica às vezes mais tristes ainda, né? A gente pensa: Deus não me valeu, Deus não me livrou dessa trama, Deus não olhou para o que eu estou passando. Mas aí que nós nos enganamos, Daniel não brigou, não esperneou, não questionou a Deus, simplesmente ele foi lá na presença do rei Dario, e o rei falou para ele: olha, tem um decreto, você vai ter que cumprir agora, porque você falhou, você foi contra. E foram lá, colocaram Daniel na cova dos leões, pegaram a pedra, colocaram sobre a boca do poço, foi selado para que ninguém pudesse abrir, violar para tirar Daniel de lá, e o rei foi para o palácio. Diz a Bíblia e os historiadores que naquela noite o rei Dario
não dormiu. Nada o agradava, nada o deixava em paz. Ele tentou de tudo para livrar Daniel, mas não teve jeito. A lei era muito dura. E, queridos, aquela noite ele passou de um lado para outro no palácio, preocupado e pensando, será que o Deus de Daniel vai livrá-lo? E quando chega no dia seguinte, olha só o que acontece. Vamos aqui para a Bíblia, no mesmo capítulo 6, no versículo 19 agora até o 23. Daniel capítulo 6 e o versículo 19 até o 23. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com a voz triste. Disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Diz a Bíblia que ele falou com uma vozinha triste. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha só que fantástico. O rei vai de manhã bem cedo, que ele nem conseguiu dormir, vai cedinho para a cova, e diz a Bíblia que ele vai falando, chega perto da cova lá e grita: ô Daniel, com aquela voz triste, será que o teu Deus a quem você serve, será que ele te livrou? E de repente ele ouve uma voz forte lá de dentro da cova. Era a voz de quem? De Daniel. E Daniel falou: olha rei, viva eternamente, fica tranquilo, porque o meu Deus, ele não é um Deus de brincadeira. O meu Deus é um Deus forte, e ele mandou um anjo exclusivamente para ficar comigo aqui durante a noite. E sabe o que ele fez? Ele fechou a boca dos leões. Olha que coisa espetacular. Ele fechou a boca dos leões e eles não fizeram nada comigo. Eu estou aqui são e salvo, como dizem por aí. E agora o rei ficou feliz da vida, manda tirar Daniel rapidamente da cova e fica alegre, todo mundo fica ali espantado com tudo aquilo. E agora, meus queridos, o rei agora ficou furioso. E agora ele manda chamar aqueles homens, aqueles que armaram toda a trama para eliminar Daniel, e faz o que com eles? Pega aqueles homens com as suas mulheres e os seus filhos. Ao estudante da Bíblia que lê esse texto despercebidamente, vai pensar: mas o que a família tinha a ver com aqueles homens? Mas, queridos, naquele tempo, quando alguém tomava uma decisão, ele levava para a família toda comprava a ideia com ele, e estavam juntos com ele. Lembra de Amã? Amã foi em casa, e a mulher de Amã foi quem incentivou Amã: não vai lá com esse decreto, porque tem que acabar com esses judeus mesmo. Então a família toda estava envolvida naquela artimanha diabólica para destruir Daniel. Portanto, o rei manda chamar cada homem daquele, manda buscar cada homem com sua família, e jogou todos eles na cova dos leões. E diz a Bíblia que antes que ele chegasse ao fundo onde os leões estavam, o que os leões faziam? Pegavam eles no ar. Perceba o que é Deus na vida de um homem que serve a Deus. Oh, glória! Daniel era fiel a Deus, e Deus honrou, porque Deus tinha um propósito na vida de Daniel, mesmo chegando lá no final da sua vida. Deus queria que o seu nome, o nome de Deus, fosse honrado e exaltado naquelas terras pagãs. E, queridos, Deus usa pessoas para salvar pessoas. Deus quer usar você lá no teu trabalho para honrar o nome dEle. Deus quer usar você jovem lá na sua faculdade, na sua universidade, para ser fiel a Ele, para que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro que você serve. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós não queremos esse papel, nós não queremos honrar o nome de Deus nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, escolas. Muitas vezes somos aquele cristão 007, vocês sabem quem é o cristão 007?
Hollywood fez um filme há muito tempo atrás, até hoje ainda tem, de um agente britânico chamado 007. E o homem era terrível. Ele entrava e saía, ninguém sabia, e ninguém via, só via o que tinha acontecido, o que ele deixava para trás. Secreto. E tem muito crente querendo ser um crente 007. Ele chega na faculdade e ninguém sabe. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele vai à igreja, no trabalho dele, ninguém sabe de nada. Deus não está precisando de cristão 007, meu querido. Deus precisa de agente dele que se revele ao mundo. Deus precisa de homens e mulheres que levantem a palavra de Deus aonde eles estiverem. No trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança, onde estiverem. Não só na igreja. Porque ser cristão dentro da igreja é difícil? Não, é muito fácil. Eu ponho minha melhor roupa, pego minha Bíblia, chego aqui com aquela capa de cristão e todo mundo olha para mim e fala: olha que espetacular. Olha que cristão exemplar. Mas quando eu saio da igreja, que eu chego em casa, que eu tiro a minha roupa de crente, eu viro o demônio. Será que é esse tipo de cristão que Deus está procurando? Olha que Daniel era fiel a Deus lá num local muito difícil, da politicagem, das artimanhas de um passando a perna no outro, de roubo, de desvio de dinheiro. Esse é o ambiente que Daniel vivia. Eu pergunto a você, é possível ser um cristão no meio da política? Daniel foi fiel a Deus lá no meio da política de Babilônia, da Média, da Pérsia. Ele foi um testemunho de Deus, e Deus queria usá-lo para exaltar o nome de Deus num país pagão. Eu queria compartilhar com você um texto da escritora norte-americana Ellen White. Esse texto ele é muito profundo. Eu peço permissão a você para me ler esse texto. Olha o que ela diz no livro Profetas e Reis, na página 277. Preste bem atenção. Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isto foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Olha a profundidade disso. Quer dizer, Deus podia ter impedido aquela artimanha? Podia. Mas Ellen White está dizendo para nós que Deus não impediu. Deus deixou a coisa acontecer. Ah, vocês querem destruir o meu servo? Vão, eu vou permitir. Até onde eu quiser. É isso que a gente precisa entender. Que muitas vezes a gente passa por uma dificuldade, por uma luta, por uma prova. Deus não está alheio ao que nós estamos vivendo. Deus tem o controle da situação. E se aquela prova que você está vivendo, aquela dificuldade que você está vivendo, for para exaltar o nome do Senhor, Ele vai permitir. Ele vai permitir. Porque Ele permitiu na vida de Daniel. Ele permitiu anjos maus, homens ímpios, de se reunirem para afrontar. Eles não estavam afrontando só Daniel. Concorda comigo? Eles não estavam afrontando somente a Daniel. Estavam afrontando a quem? Ao Deus de Daniel. E sabe quando Deus pega a tua luta, pega a tua batalha e luta por você? Mas você precisa confiar. Nesse momento que nós estamos vivendo de tanta tristeza, eu mesmo já perdi pessoas queridas nessa pandemia. E às vezes eu fico perguntando, Senhor, por quê? Os propósitos de Deus estão alheios a nós, a nossa mente finita, pecadora. Nós não conseguimos compreender. Mas Deus tem um propósito para tudo que acontece debaixo dessa terra, desse planeta contaminado. E se precisar eu morrer pelo Senhor, para salvar vidas, para ser um testemunho vivo na vida de muitas pessoas, Deus vai permitir. E eu preciso entender que é a vontade dEle que deve prevalecer, e não a minha. Daniel não estava preocupado se ele ia ser comido ou não pelos leões. Ele estava preocupado em continuar servindo a Deus. Lembra dos jovens na fornalha ardente? Eles não estavam preocupados se iam queimar, se iam tostar ou se ia no fogo.
eles nem sabiam ao certo se Deus iria livrá-los. Mas o compromisso deles não era com o livramento, era com Deus. E o que acontece muito hoje é que nós estamos atrás do Deus do milagre. A gente quer os milagres. Nós queremos os milagres desse Deus, mas não queremos servir ao Deus do milagre. Ah, tua igreja faz milagre? Não. Ah, então não vou na tua igreja. O que eu vou fazer na tua igreja se lá não tem milagre? Queridos, o maior milagre é Deus na tua vida, no teu coração te transformando. Jesus disse certa vez: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci. Eu vou estar com você. Amém. Querido, não pense que você deve servir a um Deus só por conta dos milagres que Ele vai fazer na tua vida. E quando a coisa não está muito boa, você ignora, blasfema até. Você deve servir a um Deus que te ama e que, independente do que aconteça, entenda que a vontade dEle é soberana na tua vida. Esteja preparado. Esteja preparado hoje, agora. Nós não sabemos o que nos espera. Não sabemos, mas nós precisamos estar prontos de que aconteça o que acontecer, eu permanecerei firme e fiel ao Senhor. Independente de onde eu esteja, eu quero ser fiel ao Senhor. Nesse momento de tamanha crise, eu quero permanecer fiel ao Senhor. Se Deus entender que eu devo passar pela morte, eu vou confiar no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Que o Senhor te abençoe, te bendiga e que fortaleça a tua fé. Que a tua confiança possa estar no Senhor. Não tenha medo. Ah, mas você não sabe, está muito difícil, eu estou com medo desse vírus, de tudo isso. O medo, ele faz parte da nossa vida. Mas nós temos que ter maior que o medo, é a confiança no Senhor. Tomarmos os nossos cuidados, mas confiarmos nele. Ele sabe de todas as coisas. O que Deus permitir acontecer é a vontade dele, eu estou tranquilo. Esse é o sentimento de confiança que deve arder no coração de cada um de nós. Eu queria orar com você nessa noite, para que você possa colocar os seus fardos nos braços do Senhor, para que você possa colocar a sua confiança no Senhor. Querido Pai de amor, de graça, de misericórdia, nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, às vezes nos desesperamos, às vezes choramos, às vezes ficamos sem saber o que fazer. Mas, ó Pai, queremos nessa noite renovar o nosso voto de confiança no Senhor. Queremos ter a certeza de que, independente do que aconteça, o Senhor vai estar juntinho conosco, ao nosso lado. Se for para nos livrar, amém. Se não, que nós possamos aceitar a Tua vontade. Temos um inimigo nesse mundo que está como um leão rugindo ao nosso lado para nos devorar. Nós sabemos disso. Mas temos um Deus que é muito maior do que esse leão vencido na cruz do Calvário. E nós queremos confiar no Senhor. Nos entregamos em Tuas mãos, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.